Aproveitando a discussão nacional, que trata da Previdência Social, acompanhando toda a linha de raciocínio, não só de parlamentares, como de especialistas, nós estamos chegando à conclusão de que as informações que têm sido postas, elas não possuem números confiáveis e nem conseguem ser transparentes para que as pessoas possam dar crédito a essa mudança. Do lado, o governo coloca de forma simplória e contundente o argumento de que, se não aprovar a Previdência, o país está quebrado. Mas quando você escuta esse discurso, e principalmente do ministro da Economia, você não vê fundamentação lógica, fundamentação consistente que comprovem esta informação. Do outro lado, não só os movimentos sindicais, como os movimentos organizados dos trabalhadores, lançam dúvidas que, pelos argumentos, são mais confiáveis de que esse argumento usado pelo governo é um argumento sem consistência e, até certo ponto, fajuto, no sentido de estar admitindo que esse problema, se não resolvido, quebrará o país. E a lógica, senhores deputados, é que esse argumento é realmente um pouco, ou se não muito, de se desconfiar, uma vez que mostram que a Previdência em si, ela não tem como ser responsável, ou até ser considerada como responsável pela quebra ou pela dificuldade do país, quando você observa que, no resultado dessa Previdência proposta, os maiores beneficiados serão, com certeza, os bancos. E já é de conhecimento público que a economia que se pretende fazer, ela não justifica o sacrifício que a população vai ter que fazer em aumentar o seu tempo de trabalho, em diminuir a sua condição de desenvolvimento social, além de perder a expectativa e a esperança de que o governo tem condições de gerir poupança dos trabalhadores. Porque todo mundo sabe que esse recurso que o governo diz que seria de 1 trilhão, ele só vai beneficiar os bancos, e esse dinheiro é para poder pagar a dívida pública, que já está em mais de 6 trilhões, quer dizer, em tese, esse 1 trilhão não representa nada, e além disso, quem se beneficia dessa economia que se está fazendo em cima dos trabalhadores serão somente os bancos. Não vai haver dinheiro para investimento. O governo, com essa economia que está propondo na Previdência, ela sendo aprovada, esse dinheiro não vai para nenhum investimento, não vai para a saúde, não vai para a educação, não vai para nenhum lugar, porque o erro do problema do déficit público não está na Previdência só. E se for considerado a Previdência, é menos de 10% da culpa do déficit. Porque o déficit está exatamente nas políticas que são feitas de maneira errada, de maneira que não são consistentes, que impede a captação de investimento externo. Porque o Brasil muda tanto a atividade econômica que acaba impedindo que quem tem o capital e pode trazer para poder gerar
desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda, ele não faz isso em função das mudanças e da falta de confiança no modelo econômico exercido. Então a questão da Previdência passa pela confiabilidade, pela gestão e pela responsabilidade que o governo, como gestor, teria que ter com os servidores que são, na verdade, quem paga a Previdência. Existe um engano quando as pessoas tentam tratar a Previdência como um sistema do governo. A Previdência, ela é única e exclusivamente do trabalhador. Ele é que paga 11% da sua remuneração, deposita numa conta e o governo paga também como patrão esses 11%. Então, o fundo tem que ser gerido pelo gestor que tem a capacidade de utilizar esses recursos apenas em aplicações para durante o período, e já foi provado em várias épocas desse país, que 25 anos para mulher e 30 anos para homem é suficiente para poder pagar até integral a aposentadoria. Então não há como responsabilizar o trabalhador, não há como penalizar o trabalhador, tirar a expectativa de vida pelo fato de que a capacidade de vida aumentou. Olha, então nós temos que punir a população porque hoje vive mais. A questão não é de 30 anos, 60 anos, 80 anos. A questão é que é o cálculo. Se você juntar 11% do salário de uma pessoa com 11% do empregado e do trabalhador, do patrão, já foi provado que esse valor em 25 anos, e no caso usando 30, mas 25 anos só, já basta para você pagar até a previdência, até o salário integral do trabalhador. E sabe por que essa prova ela é real? Por que a previdência da Caixa e do Banco do Brasil não tem problema? É porque lá não tem interferência do Executivo. Lá, na previdência deles, não há captação, aliás, não é captação, enfiação de mão para cobrir caixa de obras de Transamazônica, porque historicamente quem quebrou a Previdência foi a Revolução que usou o dinheiro da Transamazônica para fazer média e fez uma estrada de lugar nenhum para nada, gastando quase todo o fundo que tinha na Previdência. De lá para cá, todos os governos utilizam o dinheiro da Previdência para tampar buraco. Além de que tiraram da Previdência o dinheiro da comercialização, que é aquele projeto que foi apresentado em Brasília e que votaram a favor, dizendo que as operações comerciais que as empresas têm que pagar Previdência, esse recurso vai para o Caixa Único, não vai para o Caixa da Previdência. Então o problema não é dinheiro na Previdência, o problema é gestão na Previdência, o problema é que a Previdência não é favor que o Estado brasileiro presta ao trabalhador. Quem faz favor ao Estado é o trabalhador, porque a Previdência você recolhe por um período de 25 e 30 anos, ela é suficiente para te pagar o seu salário, e nós temos legislação no Brasil absurdas, porque sempre é o trabalhador que paga. Agora nós aprovamos recentemente no Congresso uma lei em que você que é aposentado, se você não tiver familiar, não tiver dependente, essa previdência vai para o Caixa do Estado e você não tem direito àquilo que você juntou durante 25, 30 anos. Além do mais, enfiaram na lei que se você não tiver dependente nenhum, aliás, se você tiver dependente, o dependente só pode receber 60%. Olha, isso é uma usurpação do direito individual da pessoa. Que país é esse que se nega a cumprir o direito individual do cidadão, que presta serviço para o país e que paga com responsabilidade? Aonde que eles arranjaram esse cálculo de que se você
morre, o seu dependente só pode receber 60% da sua pensão. E o Estado faz o que com esse dinheiro? Porque na Previdência Privada, quando você completa o tempo, você vai lá na Previdência e diz, eu quero receber salário ou não quero salário, eu quero meu dinheiro. E aí você vai curtir a sua aposentadoria viajando pelos belos países do mundo, curtindo aquilo que foi o seu sacrifício, que foi o seu patrimônio, que é a sua aposentadoria. O servidor público tem direito a isso. Se ele não tem dependente, ele morre, o Estado se apropria do dinheiro que ele juntou durante o tempo que ele trabalhou. Então eu creio que essa reforma da Previdência, ela é assustadora, ela é, de certa forma, usurpadora, e ela é uma forma de querer, e aí aqui não vai nenhuma crítica com sentido pejorativo, mas ela está sendo proposta por um cidadão que não conhece trabalho, que não conhece trabalhador, que não conhece o dia a dia, que não conhece aquele que faz e que vive de um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3. Ela está sendo feita por um bilionário empresário que só pensa em ajudar banco a crescer, que só pensa em ajudar o segmento produtivo, que na sua história reclama muito do Estado, mas o enriquecimento deles é com a sonegação, é com a falta de compromisso social, é com a exploração de má remuneração para os trabalhadores. Então ninguém nesse país é rico com dignidade. Partido aqui do Espírito Santo, da Vale do Rio Doce, que ganha dinheiro às custas de morte, às custas de barbárie, às custas de irresponsabilidade e gerando poucos empregos por tanta destruição que causa aqui no Espírito Santo, matando mais de 3.000 pessoas por ano com a poluição escondida. Porque passou dia desse na televisão um país na Ásia que polui com fumaça. Aqui, a poluição da Vale, ela é branca, ela é escondida, mas ela mata mais do que a poluição preta, que é a poluição que a gente vê e consegue reclamar e consegue safar. A Vale comete no Espírito Santo um assassinato em massa. Essas barragens é pouca coisa com relação ao que ela mata aqui na Grande Vitória. Aqui ela mata mais de 3.000 pessoas e não é invenção. Recorre aos arquivos dos jornais que todo ano os especialistas provam isso, que na utilização, no uso dessa poeira, as pessoas se enfraquecem, diminui a condição de vida, diminui a qualidade até chegar à morte. Me preocupa muito uma reforma sendo feita por empresário e por pessoas que não conhecem o que é o trabalho, principalmente o trabalho na terra, o trabalho de uma técnica de enfermagem, o trabalho de um gari, o trabalho das pessoas, de policiais, de professores, que exercem a profissão acima até da condição física e psicológica para prestar o seu serviço. Uma reforma feita por pessoas que um deles chegou a dizer que dá para um trabalhador trabalhar até os 80 anos. É quem não conhece o arranjo da terra, é quem não conhece formiga, é quem não conhece a falta de luz, a falta de alimentação, é quem não conhece o sol de quase 60 graus nas costas do apanhador de café, é quem não está convivendo com a realidade do Brasil. Previdência tem que ser feita por quem entende, pelos trabalhadores que têm que opinar, pelas pessoas que convivem no dia a dia com a dificuldade da produção. Porque país nenhum do mundo é rico pelos ricos. Quem faz a riqueza de qualquer país são os trabalhadores, a força, aqueles serviços principalmente que os que têm algum poder não aceitam, que é o serviço básico, que é o serviço da limpeza, que é o serviço que rebenta as unhas, que é o serviço que rebenta a veia nas pernas, que é o serviço que arrasa colunas, que é o serviço de carregar peso na cabeça, como cimento, como outros tipos de mercadorias. É esse trabalhador, através do seu sindicato, das suas organizações, é que tem que opinar. Como é que um milionário vem fazer às escondidas uma proposta de emenda de reforma de previdência sem conhecer a vida das pessoas? Como é que alguém pode querer mexer no país de ponta a ponta sem ter
pelo menos passado por essas dificuldades, ou ouvir aqueles que são, na verdade, representantes da população. Quem representa os trabalhadores não é empresário, não é aquele que está vivendo na facilidade do ar refrigerado e dos jatinhos. Quem tem que discutir isso é os sindicatos através das suas organizações. Eles é que têm conhecimento, eles é que representam a voz daqueles que não têm emprego. Nós estamos com quase 15 milhões de desempregados. Então isso é o que tem que ser colocado em discussão. Não é deslocadamente uma pessoa dizer que ou vota isso ou eu vou embora, como se fosse importante a sua permanência, que até pouco tempo ninguém sabia nem que ele existia.